Olá amigos, olá amigas. Um vídeo em que o influencer bolsonarista Paulo Generoso aconselhou os manifestantes a saírem dos acampamentos que questionam, a vitória do Lula nas eleições de outubro, repercutiu muito mal nas redes dos extremistas bolsonaristas que querem aplicar um golpe no nosso país. Integrantes desse movimento que quer impedir a posse do petista e pedem socorro, entre aspas, às Forças Armadas para isso, reagiram negativamente. Logo após a live do Paulo Generoso, que ocorreu na noite da última quarta-feira, no dia 21 de dezembro, os patriotas, entre aspas, chamaram o influencer de Paulo Mentiroso, traidor do povo brasileiro, entre outros adjetivos, e imediatamente começaram uma campanha para impedir a desmontagem dos acampamentos. Os grupos agora se organizam para espalhar a mensagem de que é para manter os acampamentos, e alguns até programam uma ceia de Natal em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E isso também em outros estados, e em outras cidades do país, em que tem esses movimentos e essas manifestações em frente a unidades das Forças Armadas. E também, não necessariamente por conta disso, mas esses bolsonaristas golpistas estão mudando de tom em relação ao Exército e às Forças Armadas. Eles agora estão exigindo que o Exército tome providências. Exatamente, é aí que você está vendo aí, Essa é uma das mensagens em que esses golpistas estão espalhando por tudo quanto é lugar. E parte desses autodenominados patriotas que querem impedir a posse do Lula mudou o tom sobre o discurso da intervenção. Antes, esses bolsonaristas pediam socorro às Forças Armadas. Agora, quase 2 meses após o resultado das urnas, declarando a derrota do Jair Bolsonaro nas eleições, eles exigem uma ação dos militares para tomar o poder e garantir que o atual chefe do Executivo, o Jair Bolsonaro, permaneça na presidência da República, evidentemente de forma golpista, e sepultando a nossa democracia. Eles argumentam de forma erradamente que o artigo 142 da Constituição Federal garante tal medida extrema, mas se a norma apenas prevê que as Forças Armadas estão sob autoridade do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, ou seja, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que é constituído pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, e tem que ser unicameral, os dois juntos, e o Poder Judiciário, que em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Aí eles continuam com essas mensagens. Você vê, isso aqui é apenas um pouco das várias e várias mensagens que eles têm enviado para muitos e muitos grupos desses golpistas. A manifestação anti-Lula ocorre em frente a quartéis do Exército há mais de 50 dias, como eu falei antes. O novo posicionamento mais duro reverbera em alguns grupos das redes sociais, na verdade em muitos grupos. Nessas redes sociais, alguns apoiadores do Bolsonaro alegam estar cansados e afirmam
que os militares têm o dever de agir contra Lula. Uma carta que foi endereçada ao Jair Bolsonaro foi redigida com uma finalidade pelos manifestantes, né, para que seja declarado o golpe seja declarado. O documento, repleto de erros de português, diz da forma da descrição direta, né, ou seja, do jeito que estava escrito, né, do jeito que a carta foi escrita, diz o seguinte, entre aspas: o povo brasileiro nas ruas por 53 dias, cansados dos desmandos da justiça que atenta contra a nossa Constituição Federal e a inércia do Congresso Nacional, exige a intervenção constitucional e o acionamento das Forças Armadas para o saneamento moral de nossa pátria desde a usurpação das competências dos poderes e da condução ilegal e criminosa das eleições de 2022 pelo TSE/STF. Hoje, sexta-feira, né, dia 23 de dezembro, o escritor e influência da direita Paulo Delfino endureceu o discurso contra o exército e disse que serve para, abre aspas, jogar o dinheiro do país no lixo, fecha aspas, e continua, abre aspas novamente. Se eles ficam a vida inteira consumindo os recursos do país para, no dia em que a ameaça chega, eles se aliarem a ela contra o povo, estarão passando um atestado definitivo de inutilidade. Escreveu no story do Instagram, no qual né, ele tem cerca de 680 mil seguidores. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso aí. Foram verdadeiros absurdos em que foram falados aqui, né, em que foram, na verdade, transcritos, repetido, falado o que foi escrito e o dito por esses manifestantes, em que são totalmente contrários à ideia da democracia, contra a Constituição e, consequentemente, contra o povo brasileiro. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha disso, né? Você concorda com esse pessoal que está amotinado em frente às unidades das Forças Armadas espalhadas em todos os recantos do nosso país, né? Principalmente na região mais central e sul e sudeste do país? Você concorda? Deixa a sua opinião, diga o que você acha, o que você pensa. E também eu lhe convido para se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.